Estamos estudando Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus. É uma série. Domingo de manhã estudamos um capítulo, assim, passeamos por um capítulo. Não dá para estudar minuciosamente. Mas um versículo-chave, uma mensagem, um princípio, né? Em cada capítulo. E à noite estudamos outro, no domingo. Na quarta-feira, se Deus quiser, é um outro assunto. Aí quarta-feira, se Deus quiser, eu espero estudar sobre algo que vai se tornar muito necessário no final da pandemia, que é a ordem de despejo da caverna. Porque tem gente que entra na caverna e depois não sai mais. Então, quarta-feira, se Deus quiser, eu espero estudar sobre a ordem de despejo que chegou para mim e para você. Sai da caverna, né? Volta para a vida. Porque na hora que ela chegar, não queira continuar. Tá bom? Aí hoje pela manhã nós estudamos Mateus capítulo 8, e partindo de uma verdade, que é bem clara no livro todo, que é aprendendo a vencer perdendo. Nós vimos no capítulo 8, Jesus fazendo gols. Depois você lê o capítulo 8, parecia Alemanha, 7. Ele fez 7. Tem 7 episódios onde ele faz milagres. Mas quando ele chega em Gadara, ele perde. Não no sentido de se tornar fraco, impotente, mas eles mandam ele embora. Então nós vemos como aprender com Jesus a vencer perdendo. Aprender a vencer perdendo. E nós vemos 4 palavras com a letra D, que é não desfocar. Vou só lembrar aqui, porque eu não quero esquecer nada que eu estou relendo em Mateus. Não desfocar. Eu não quero perder o foco. Pessoas valem mais do que porcos. É o que está lá em Mateus 8. Pessoas valem mais do que porcos. Não discutir, bater boca com quem não quer aprender. Por favor, não use o WhatsApp, Facebook, Instagram, para tentar defender Deus ou defender, sabe, para discutir com quem não quer aprender. Isso nós aprendemos hoje de manhã. Eu só estou fazendo aqui, né, um remember aqui para poder, um flashback do que estudamos de manhã. Com a letra D, não desfocar, não discutir, não desistir dos projetos maiores, não desistir. Jesus continua, o 9 que nós vamos ver agora, e sobretudo não deprimir, olhando só para o gol que levou, esquecendo do 7 que fez, entendeu? Ele fez 7, só no capítulo 8 ele fez 7 milagres, ele tratou de 7 situações diferentes. Numa cidade ele foi mandado embora. Aí eu vou me deprimir porque eu perdi. Nós não ganharemos todas, nem Jesus ganhou todos e todas, tá? Agora à noite eu quero ler com os irmãos então o capítulo 9, e se Deus quiser vamos ler até o 28, capítulo 28, passando pelo Evangelho de Jesus segundo Mateus. Mateus capítulo 9, e eu quero começar lendo do final. Eu não vou ler o capítulo todo, fica de dever para casa, para você ler em casa, mas eu quero começar lendo do final, dos versos 27 até o 31, verso 27 até o 31, vai aparecer aí na tela, vai aparecer também em casa para você, e eu não quero parar de olhar para você também que está em casa, então pode ler aí até em voz alta em casa. Nós vamos ler em voz alta aqui também, Mateus 9, dos versos 27 até o 31, que diz assim: partindo Jesus dali, seguindo-nos 2 cegos, clamando, tem compaixão de nós. Deixa eu voltar um pouquinho antes aqui, ou melhor, para frente um pouquinho. Eu estou do verso 29, desculpa, coloca no 29, por favor, 29. Vai para frente, um pouquinho mais, isso, e abrir os olhos, continua, 31, eu quero adiantar para poder parar mais, 32, põe 35, isso, agora vamos ler juntos, desculpa, 35, e percorria Jesus todas as cidades, para aí,
Jesus fazia exercício, hein? Porque não tinha metrô, não tinha carro, não tinha bicicleta naquela época, mas ele andava todas as cidades, todas. A palavra todas quer dizer todas. Profundo isso, todas as cidades. Ele tinha 3 anos para fazer o que ele veio fazer, que era anunciar o reino de Deus e o que valeria a cruz. Todas as cidades e povoados, distritos, periferia também, ensinando nas sinagogas. E para quem não gosta de igreja e acha que igreja é invenção da atualidade, tal, eu quero te dizer que Jesus ensinava nas igrejas. A sinagoga eram as igrejas da época. E ele entrava e ensinava, Jesus frequentou a igreja, sim, ele em todas as cidades, em todos os povoados, ele entrava nas sinagogas, ensinando. Isso é o que a gente está fazendo aqui. Porque se faltar o ensino, tem que contrabalançar o ensino com a liturgia, mas o principal é a base, a palavra. Então, desde que a missão nasceu, uma luta muito grande, para a gente não cantar tanto, não ter tantos momentos de emoção, tudo isso é bom. Mas o principal entre nós é estudar a palavra, examinar as Escrituras, porque julgar nela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Então aqui na missão, para você que é novo, nós investimos um tempo grande na palavra em todas as reuniões. É por isso que a gente estuda um capítulo inteiro num culto, quarta-feira no outro, Luiz? E vamos lendo a palavra, em todas as reuniões. Então ele ensinava a palavra, precisa dar valor à palavra. A Bíblia é o livro mais distribuído no mundo, mas nem todos leem. Pregando o evangelho do reino, falando sobre a salvação, a mudança de vida. E, por último, aí era a cereja do bolo. Preste atenção, eu vou repetir. A Bíblia não é uma coxa de retalhos, e nada na Bíblia foi colocado assim como uma redação de universitário, com todo respeito, sem pensar na ordem das palavras. Então diz assim, ele ia, cidades grandes e povoados, ensinando, porque sem o ensino, o milagre é um sopro. Curou minha dor de cabeça, mas se não tem palavra, na outra crise, está morto. Curou minha dor de dente, mas se não tratou da raiz pela palavra, então a palavra, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. Você viu que a cura veio por último? Nós cremos em cura, nós cremos em dons espirituais, nós cremos em tudo, mas o principal é a palavra. Porque tudo sem a palavra não vale nada. Então tem que ter a palavra primeiro e curando toda sorte de enfermidades. Verso 36 diz assim, vamos juntos? Vendo ele as multidões, porque como ovelhas que não têm pastor. Aí Jesus olha, ele estava exercendo o seu ministério. Hoje de manhã, no capítulo 8, nós vimos que ginástica que ele fez. Ia para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, cidades e povoados. E o povo foi se ajuntando, se aglomerando, jungindo ali perto dele. E teve a hora que ele parou e olhou e diz assim, eu amo demais vocês, só que eu estou sentido. Porque o plano de Deus é que vocês tenham alguém para ajudar vocês. Ele diz, o ser humano é como ovelha, Eu não sei se você sabe, a ovelha, é o animal que tem o menor senso de direção. É o menor senso de direção. Você cria um gato dentro de casa, 1 mês. Olha, não estou profetizando. Isola. Só estou ilustrando.
Aí depois você pega o gato, coloca no saco, no porta-malas do carro, numa caixa, e leva o gato lá para o Maranhão. Semana que vem o gato aparece na sua casa. Quem já teve gato sabe disso. Gato tem um senso de direção, cavalo tem. Tem cavalo que sabe o caminho da fazenda, e volta e vai. Vaca, né? Cachorro, ovelha não. Ovelha, se você criar ela um mês aqui dentro e depois levá-la ali fora, ela fica lá fora e não sabe entrar. Por isso que Jesus usou a figura, a metáfora da ovelha. A ovelha não tem senso de direção. E ele olhou para o povo e falou: vocês são como ovelhas. Vocês ficam meio perdidos. Está falando de mim, né? Não sei se é de você, mas ele está falando de mim também. Ele teve compaixão. A ovelha, ela é péssima nadadora. E principalmente quando ela está muito cheia de pelos, ela afunda facilmente. E se as águas são bravias, uma correnteza, a ovelha morre rápido. A ovelha não sabe enfrentar esse tipo de adversidade. Sabia disso? Você sabe que cachorro nada, né? O gato tem pelo, mas a ovelha tem muito mais. A lã da ovelha encharcada faz ela naufragar. Então Jesus disse: eu estou com pena de vocês, porque tem determinadas cachoeiras na estrada da vida que vocês não vão saber nadar e vão afogar. Tem determinadas poças que vocês vão afundar. Eu estou com pena porque vocês não têm senso de direção. Vocês são capazes de errar o caminho. Do carro não, porque do carro tem GPS, mas estou falando do caminho da vida. Do caminho da vida. Não estou falando de carro, de estrada, de rua. Estou falando da existência, né? E por último, não vou falar tudo sobre ovelha, mas Jesus se compadeceu e disse: vocês são como ovelhas que não têm pastor, que não tem ninguém para dar uma ajuda para vocês mostrando o caminho, que não tem ninguém para poder com o cajado tirá-los quando cair do poço, mas também porque as ovelhas eram perseguidas demais. Os predadores, eles preferiam comer carne de ovelhas, porque era mais fácil pegar uma ovelha. Era mais fácil pegar uma ovelha. Então os lobos, os chacais e os ladrões preferiam ovelhas, até porque era mais caro no mercado. Então os predadores, Jesus até chega em João 10, diz assim: o ladrão vem para roubar e tal, e ele usa sempre uma linguagem considerando ele como bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas. E Jesus olha para a multidão e diz assim: estou com pena, porque está faltando pastores, ovelhas sem pastores. Pastor não é uma profissão, nem um título. Ele usou da metáfora do pasto, mas de alguém simples, que tinha uma disposição de caminhar com as ovelhas. O pastor cheirava ovelhas, o pastor mudava com as ovelhas. Então Jesus, ele usa não como uma profissão conquistada, concurso, não como um emprego, mas ele disse: está faltando alguém. O que é que o pastor faz? Eu acho que a definição da profissão ajuda muito a entender o que que Jesus se refere na sua compaixão. O pastor apacenta. Eu gosto dessa palavra. Pastor é quem apacenta o rebanho. Coloca a palavra aqui no quadro. Apacentar. Eu gosto dessa palavra porque, separando as sílabas, é claro que eu escrevi errado ali, mas já dá para entender o sinônimo do que é pastorear. Pastorear é fazer com que a paz sente
no coração de alguém. Ele disse: está faltando alguém que te dê paz, alguém que seja um ombro amigo. Está faltando pessoas para dividir a carga. Jesus não está referindo a títulos, mas a um ministério da consolação. A um ministério da consolação. E ele disse: puxa vida, eu não dou conta. Hoje vimos no capítulo 8 pela manhã, tanta gente procurando, e agora no capítulo 9, dá uma olhada no capítulo 9, você vê, e ele diz assim, então volta lá no texto, no versículo 37, quando ele diz assim, ele viu as pessoas exaustas e aflitas. Agora, como acabar com a exaustão e aflição? É preciso de ter alguém que se disponha a paz sentar. Como diminuir essa tensão? Como diminuir essa pressão? Quando tem alguém para apacentar. Pessoas que se levantam para apacentar. E não só para sugar. Não só para depender. E então se dirigiu aos seus discípulos. Olha que Jesus estava falando há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás o planeta não tinha 7 bilhões de habitantes. Há 2000 anos atrás, Jesus disse, já naquela época, que a população era ínfima em relação à população de hoje, era menor. Ele disse, vamos ler juntos? A seara, na verdade, mas os trabalhadores são poucos. Ele disse, tem muita coisa para fazer, eu preciso de ajuda. Ele traz um desafio. Ele diz, tem muita gente precisando, mas eu preciso de alguém que me ajude a apacentar no coração dos outros. Só olhando aí para o capítulo 9, então, para você ver, a gama de necessidade, só no capítulo 9 você começa por blocos aí, no capítulo 9, e você vê dos versículos 1 até o 8, deixa eu só falar 3 palavrinhas antes aqui, porque depois eu vou encerrar com elas, e eu queria que você decorasse, e eu também quero decorar 3 palavrinhas de forma mnemônica, 3 lições para hoje. 3 palavrinhas: problemas, pastores, preces. 3 palavras com a letra P. Capítulo 9 eu vou resumir em 3 palavras: problemas, pastores, preces. Vamos repetir? Se alguém te perguntar o que você ouviu na igreja, na missão, nessa noite, você diz, eu ouvi falar sobre problemas. Mas esses problemas, eles podem ser amenizados se tiver mais corações pastorais. E repito, não estou falando de profissão, não estou falando de pessoas que vão largar tudo para serem pastores, no aspecto integral, mas pessoas que vão abrir o coração. Sabe, mesmo sem títulos, sem cursos, me permita, dizer, a Banusa, por exemplo, que está hoje com a família aqui, ela é uma pastora nos hospitais, ela é capelã, não passou um tempo no mosteiro se preparando para isso, ela se levantou e disse, eis-me aqui, e sem saber do que fazer, e foi para os hospitais, e hoje tem uma equipe sobre a direção dela, e os hospitais são atendidos aqui pela missão, mas ela abriu o coração para o pastoreio, fazendo apacentar em lugares que pessoas não conseguiam sentar, porque só senta quando apacenta. Então, eu estou te dando um exemplo. Problemas. Precisamos de pastores e pastoras. E Jesus disse, só tem um jeito de resolver isso.
rogai ao Senhor da seara que mexa com o coração daquele homem, daquela mulher, aquele moço, aquela moça, para ele entender que não são só os problemas dele. Deixa eu te dizer uma grande máxima da reforma protestante, só para você entender bem que eu não estou falando de pastor somente de tempo integral. É claro que Deus chama pessoas para serem pastores de tempo integral, mas uma das máximas da reforma protestante é que todo cristão tem um púlpito onde apacenta o seu rebanho. Ele está se referindo ao seu lugar de trabalho, à sua profissão. Aonde você está, ali é o seu púlpito, ali é a sua igreja. E você apacenta aquele pessoal. Entendeu? Então todos são chamados a apacentar. Problemas, pastor, só que para que isso aconteça, Jesus disse: gente, ore, 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 para que Deus levante mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas. Nós não estamos aqui na missão fazendo pesca, como é que chama essa pesca de brincadeira? Pesca esportiva? Não, pesca e pague. Não, aqui a gente, isso aqui não é um lago de pesca e pague, que a gente pesca e depois joga na água de novo. Não, não. Apacentar é pescar, tirar as escamas, limpar o peixe, né? É tratar. Então, não é uma brincadeira, é um compromisso. Ele disse: rogai ao Senhor da seara, peça a Deus, ore para que Deus desperte mais pessoas. Porque como nós vamos dar conta? Só em Vila Velha, falam aí 400 mil habitantes, às vezes falam menos, falam mais nessa disputa com Vitória. A grande Vitória, 1 milhão de habitantes, quantos nunca experimentaram ter a paz sentada? Porque nunca ninguém os ajudou. Há uma grande carência. Só no capítulo 9, olha o percurso que Jesus faz. Ele começa no versículo 1 até o versículo de número 8. Ele entra numa casa, versículo 1 até o versículo 8, e a multidão entope a casa. Entope a multidão. Mas me permita, era uma multidão de sanguessuga. Só queriam receber. 4 homens foram buscar um paralítico que não estava na reunião. Depois você lê em casa Mateus capítulo 9, que fala que 4 homens para ajudar uma pessoa. Por essa média, então, se apacentar por 4 por 1, se tem 200 mil pessoas na cidade precisando de socorro, nós vamos precisar de 800 mil homens e mulheres apacentadores. Havia um paralítico que não conseguia chegar na reunião. 4 homens foram até ele, Mateus capítulo 9, e buscaram, chegaram lá, a casa estava entupida de gente, pessoas querendo discutir teologia, e pessoas querendo ouvir Jesus, mas para receber. E eles chegam com um paralítico que não consegue entrar, ninguém desentope a porta, ninguém abre caminho. Pessoas egoístas, pessoas que só querem para si mesmo, elas não querem servir. E aí então, os 4 são destemidos, determinados. E eles sobem no telhado, abrem um buraco. Aí você imagina, ser humano foi ser humano sempre. Você imagina os pessimistas, hein, William? Né? O que o pessimista fala? Você trabalha há muito tempo com gente assim. Você nunca trabalhou, eu te empresto. Algumas pessoas que eu conheço. Eles dizem assim: vai estragar o telhado do homem, ele vai chamar a polícia. E se não acontecer nada quando o paralítico deixa lá embaixo? Se você nunca trabalhou com gente assim, eu te indico algumas, para você ter uma experiência fantástica de andar com urubu. Com gente negativa. E se cair? Nós somos 4. Nós não ensaiamos. Vamos passar um mês ensaiando. Como é que nós vamos fazer o paralítico descer? Né, Luzinalva? Tá. Não. É agora. 4 homens foram levar um paralítico. Você imagina, se tivesse 50 paralíticos, precisava de 200.
A seara é grande. Aí o paralítico desce e foi curado. Bom, vamos para frente. Lá no versículo 9 até o 13, Jesus sai da casa onde curou o paralítico e fez o paralítico andar, e teve uma quizumba, porque ele disse ao paralítico, na hora que o paralítico desceu de parapente, de paraquedas, no leito, lá no meio da reunião, porque eles furaram um buraco no telhado, né? O paralítico desceu, e Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Delícia. Deixa eu te falar, a história sempre foi assim, tem quem faz, quem assiste e quem atrapalha. A história sempre foi assim. Aí quem não faz e nem assiste, mas só atrapalha, estava lá, os escribas, e disseram: quem é esse que pode perdoar pecados? Já estava querendo roubar a bênção do cara. Ô praga do inferno. Meio desculpa, eu não sei falar muito bonito, mas que desgraça, que meleca. Jesus disse para o cara: perdoados estão os seus pecados, eu quero apacentar você. Mas tem gente que não apacenta, a guerra senta. Tem gente que não é produtor de paz, é produtor de guerra, de conflito, de confusão. Jesus disse: estão perdoados os teus pecados. Aí os escribas disseram: quem é esse que pode perdoar pecado? Não acredita não, ele não pode perdoar pecado não. Jesus disse: eu sei que vocês só vão acreditar se eu fizer um milagre, então levanta e anda. Aí o paralítico levantou e andou. O milagre foi de menos, mais difícil foi morrer na cruz para perdoar pecado. Bom, aí ele sai dali, continua o capítulo 9, nós estamos passeando pelo capítulo 9, versículos de 9 até o 13, ele passa perto de um cartório, uma coletoria, ele passa perto de um escritório contábil, que prestava serviços para Roma, e tinha um cara trabalhando, expert, um alto funcionário, chamado Mateus, inclusive é o cara que escreveu esse livro. E ele resume num versículo só como é que ele foi chamado. Porque Jesus saiu da reunião com o paralítico, lá onde o paralítico andou, e Jesus passa na porta da coletoria, andando, a multidão vindo atrás, e todo mundo ali vibrando, todo mundo não, né? Um grupo vibrando, que o paralítico tinha curado. Jesus chega na porta da coletoria, põe a cara assim. Gente, eu sou apaixonado por esse versículo, por essa maneira de Deus agir pela palavra tão forte. Porque o Mateus estava sentado lá na coletoria, tinha emprego bom, salário alto. Mateus estava lá trabalhando. Mateus não estava doente, Mateus não estava endemoniado, Mateus estava tudo bem com ele. E Jesus desestabiliza o Mateus com uma palavra. E eu não duvido que ele possa desestabilizar pessoas. Ele faz isso muito bem. Ele disse: ei, segue-me. Aí o Mateus, o poder da palavra de Jesus é tamanho. Por isso, quando a gente fala que aqui na missão nós estamos orando por avivamento, é porque quando falar, ler uma palavra dessa, tem pessoas que vão sair do lugar chorando e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Avivamento que nós esperamos é esse, é quando o poder da palavra for tamanho. Porque Jesus passa na porta e diz assim: Mateus, acabou. Ó, vem comigo. Imediatamente, deixando tudo, seguiu. No capítulo 8, o cara diz assim: deixa eu enterrar meu pai. Ele falou: não. No capítulo 8, ele disse para o outro que queria segui-lo, ele disse: as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninho, mas eu não tenho onde repousar a cabeça. Você quer vir? Agora é prontidão. Prontidão. Tem que ter determinação, tem que ter prontidão. E o Mateus levantou e seguiu. E o próprio Mateus escreve o chamado dele. Ele não viu anjo, ele não teve sonhos. Porque eu encontro pessoas que dizem assim: pastor, eu estou esperando uma confirmação. Não é isso, pastor Sabrina? Eu estou esperando a confirmação do Senhor.
Ô querido, eu estou acabando de ler aqui para você. Eu vou falar para você porque eu sou de Minas, então estou lendo para você, que Deus está te chamando, para você ser bênção na vida dos outros. Deus está te chamando. Você dá uma confirmação. Que confirmação você tem maior do que essa? Não, se eu comer uma feijoada hoje à noite e sonhar, aí eu fui confirmado. Ou se aparecer um anjo batendo asinhas assim com a auréola brilhando, pisca-pisca, lusco-fusco, um anjo aparecer e falar, fulano, falar o seu nome. Não. Mateus não teve nada disso. Jesus passou só o poder da palavra, falou, acabou, perdeu o playboy. Perdeu o emprego, perdeu tudo, sai. Vem comigo. Eu preciso de gente igual você. Aí Mateus falou, não Jesus, espera aí, sabe o que é? É que eu estou fazendo um curso, eu estou falando, sabe, mas eu tenho que enterrar meu pai, eu tenho uma mãe que é... O reino de Deus em primeiro lugar. Apacenta. Aí Mateus o seguiu e se tornou o autor do que nós temos no Novo Testamento, o primeiro evangelho. Mas diz que Mateus, então, logo em seguida, aí leva Jesus para casa e faz um jantar, e faz lá uma festa, né? E como Mateus era cobrador de impostos e não era do time, ele acabou de ser contratado para o time, está entendendo? Então, quem eram os amigos de Mateus? Tudo que é gente ruim que não presta. Aí a casa do Mateus encheu de gente, que não valia nada, assim, aos olhos humanos, mas para Deus valia muito. Aí entra os escribas de novo e os fariseus dizendo, esse Jesus não é Deus, porque ele come com publicanos e pecadores. Esse Mateus é um coletor de impostos, ele é um cobrador de Roma, esse cara não merece. Como é que ele vai usar um cara que não presta? Você está vendo? Tem gente que faz, tem gente que só assiste, mas o pior, hein? O que é pior? Em qualquer time. Aqui na missão são dezenas de times, além de sermos todos um time só. É que nós não estamos livres daqueles que querem atrapalhar. Os fariseus entram de novo em cena e dizem, Jesus está na casa do Mateus, comendo, Ei! Ele acabou de ajudar o paralítico, deixa o paralítico com a bênção dele, não rouba a bênção do paralítico. Ele acabou de dar uma vocação para o Mateus. Não atrapalha, pelo amor de Deus. Foi tão impactante para o Mateus, graças a Deus, porque senão ele tinha desistido. Porque na primeira reunião que o Mateus promove, Mateus era leigo nesse assunto de implantação de igreja. Ele faz uma reunião na casa dele e chama todo mundo para o jantar. Ele era leigo e vai tudo que é gente que não presta. Aí os escribas dizem assim, não, Jesus não é Deus, porque como é que ele vai nessa reunião? Aí Jesus disse, aí camarada, amigão, teólogo do boteco, do fundo do quintal, deixa eu te dizer, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, e eu vim para os doentes. Eu não vim para gente boa, porque gente boa, generalizando de uma forma absoluta, são hipócritas, porque estão mentindo, porque só há um perfeito, que é Deus. Bom, aí Jesus sai da casa do Mateus, depois daquela, aquela festa bonita, e aí no capítulo de número 9, nos versículos 14 até os 17, gente, negócio muito interessante. Por isso que Jesus diz assim, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Você está entendendo? A seara é grande, quer dizer, tem muita gente lá fora sofrendo. E agora, depois dessa pandemia, mais gente ainda. E tem pessoas que são especialistas em aumentar o fardo dos outros. Já está difícil, facilita. Já está difícil, vamos ajudar, vamos abençoar. Já está difícil. Eu quero te dizer que o quadro do Jornal Nacional já está repleto. Não tem mais vaga. Para pessoas ficar falando só de tragédia.
Então Jesus curou o paralítico, os escribas estão atrapalhando. 4 homens ajudaram. Oh, parabéns, parabéns, meus heróis. Aí Jesus chama o Mateus na mesma hora, não tem mamãe me dói, não tem vou fazer as unhas primeiro. Uma vez eu chamei a missão estava começando, um rapaz que queria servir, só que era tanto detalhe o cuidado dele, que demorava quase a semana inteira para ele se cuidar para servir. Então não dá para apacentar, porque é urgente, é rápido, as pessoas estão morrendo, precisam de socorro, precisam de ombro, amigo, precisam de... Aí, nisso, capítulo 9 ainda, hein? Só estou no capítulo 9, versículos de número 14 a 17, chegam os discípulos de João. Ô gente, João era o primo de Jesus que pregou arrependimento e preparou o caminho dele. E João tinha uma mensagem só, uma preocupação só, um foco: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, tal. Só que quando João vai, os discípulos, nem sempre discípulo, por isso que aquela regra que não existe sucesso sem sucessor, ela não é verdade, porque os discípulos de João já mudaram o foco. Gente, depois leia, você vai rir, ou chorar. Jesus está numa correria para abençoar a gente. Chega os discípulos de João para perguntar sobre jejum. Mestre, nós queremos saber o seguinte: se o jejum é agora, se o jejum... Sabe aquelas perguntas fora de hora? Aí Jesus diz o seguinte, de uma forma metafórica, mas muito profunda: eu vim trazer o novo, o avivamento. Eu não vim colocar vinho novo em odres velhos, eu não vim colocar remendo novo em roupa velha. Ele disse: enquanto eu estou com meus discípulos, eles não vão jejuar, mas depois vão jejuar. Mas esse não é assunto pessoal, eu estou correndo. Se você entrar no contexto, você verá que Jesus está atendendo pessoas que sofrem, e não discutindo temas de somenos importância naquela altura do campeonato. Você está num campeonato que você tem que chutar para o gol. Não sei se você está me entendendo. Aí no capítulo 9, Jesus sai da casa do paralítico, chama o Mateus. Eu vou dizer aqui com todo respeito e temor, mas os discípulos de João parece que é aquele negócio assim do capeta mesmo, assim, ladrões de tempo. Mestre, peraí, vamos ter uma reuniãozinha aqui administrativa. Vamos falar sobre o jejum. Queridos, vamos jejuar. Você quer jejuar de quê? De pão, do café da manhã, do almoço, da janta? Quer jejuar 3 dias? Você quer jejuar 40 dias? Você aguenta? Se não aguentar, morre. A gente faz um enterro bonito para você. Mas, sabe, vamos discutir isso para quê? Não é um assunto da hora. Você está entendendo? Esse texto, esse parágrafo aparece aqui no meio para mostrar como é que funciona a história, porque a história sempre funcionou assim. Enquanto tem alguns fazendo, tem alguns articulando princípios, conceitos que não vão levar ninguém a lugar nenhum. E eu vou repetir, eu conheço um bocado de gente que nunca chegou a lugar nenhum, porque perderam a vida estudando o que não valia nada. Nunca apacentaram no coração de ninguém, porque o negócio dele é discutir ideias. Adão teve umbigo. Nossa, vai fazer uma diferença na minha vida. A minha fé vai ser outra se eu descobrir que Adão teve umbigo. Você fala: pastor, mas tem gente que pergunta isso? Tem gente que debate isso. Tem livro escrito qual era o fruto da árvore da ciência do bem e do mal no paraíso. Tem livros escritos. Tem livros escritos sobre assuntos que as pessoas que embebedam deles são castradas, improdutivas. Bom, Jesus está correndo. Aí ele diz: gente, está vendo só, a seara é grande, os trabalhadores são pouco. Ó, teve 4 que carregou um paralítico. Tem um Mateus que eu chamei e veio. Mas já veio os discípulos de João aqui para tentar me parar.
Aí vamos em frente, capítulo 9, verso de número 18. E depois continua no verso 23 a 26. E em todos os evangelhos, esse episódio ele é cortado, porque há uma lição que Jairo precisava atender. Jairo era o principal da sinagoga, e uma filhinha de 12 anos, ela está doente. Jairo vai pedir socorro a Jesus, por uma criança, uma start, uma junior. E Jairo, o pai, aflito: Jesus, vão lá em casa, põe a mão sobre a minha filha. Aí Jesus vai com ele. Marcos diz que no meio do caminho, vêm os urubus. E os urubus dizem: por que incomodas o mestre? Sua filha já morreu. Jesus diz: a seara é grande, gente, tem muita gente negativa, tem muita gente que não é proativa, tem muita gente que não é determinada, que abre um buraco no telhado e derruba uma parede se precisar, é cheio de não me toques. Nós temos que avaliar um pouco mais. Vamos discutir primeiro sobre o jejum. Você está entendendo onde eu quero chegar? O povo está morrendo lá fora, gente. O povo está morrendo, crianças morrendo, jovens morrendo, homens e mulheres morrendo sem conhecer Jesus. Aí Jesus cura o paralítico e diz: não, Mateus. Aí os amiguinhos do Mateus estão lá e tal. Aí vem os escribas e atrapalham. Depois Jesus continuou, vem os discípulos do João. O João já estava, longe, os discípulos já estavam longe dele, assim, do foco. Aí Jesus continua a trajetória e vem o Jairo. E o Jairo diz: Senhor, minha filhinha está morrendo, vão lá em casa. Jesus disse: eu vou. Quando ele chega na casa, quando ele vai no caminho, aí já é Marcos que diz que o pessoal diz: olha, não incomodas o mestre, para de fazer oração, porque a paz não vai sentar no seu coração. Aí Jesus vira e fala assim: não temas, crê somente. Escuta não, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Esses aí não são enviados meus, não. Crê somente. Jesus chega na casa de Jairo. Aí quando ele chega na casa de Jairo, a menina realmente já tinha falecido. E Jesus disse: eu vim para acordá-la, eu vim para chamá-la à vida. Marcos diz que eles riram de Jesus, riram. Tem pessoas que debocham. Que meleca. Tem gente que não faz. Gente, deixa eu pedir uma coisa aqui. Deixa eu abrir um parênteses. Eu estava no caminho para cá dizendo que cada denominação tem uma data que é o dia do pastor, que eles oram muito pelos pastores. A Assembleia de Deus tem o dia do pastor, a Batista tem o dia do pastor, cada denominação tem o dia nacional, mundial. Hoje é o dia mundial dos pastores assembleanos. Eu recebi um monte de parabéns, eu não sou pastor assembleano, mas recebi. Eu sei da missão, assim me favorece, porque eu recebo quando é dia do pastor batista, dia do pastor presbiteriano, então sempre a pessoa está me mandando parabéns. Mas ora, porque ele sabe, que coisa horrível, você encontrar no caminho, você está ajudando paralíticos, aí vem aquelas pessoas e dizem assim: não, Aí você vai para a casa do Mateus, Mateus aceitou prontamente a servir. Aí vem os fariseus, aí vai para a casa de Jairo, o pessoal está debochando de Jesus. Jesus disse: gente, eu estou precisando de ajuda. Há uma multidão faminta lá fora, não é só de pão, de cesta básica, faminta da verdade, faminta de paz, faminta de esperança. Jesus entra no quarto da Talita e diz, da menina, e diz: menina, levanta. E a menina levantou. E Jesus sai com ela. Mais uma pessoa. Uma pessoa. Você está entendendo? Não dá para ajudar muita gente. Porque uns riem, outros postergam, outros criticam.
Aí continua o capítulo 9, eu já estou chegando no final dele aqui, vai para a filha de Jairo, e aí no meio, no caminho, encontra com a mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, versículo 19 até o 22, uma mulher que sofria de uma hemorragia crônica, e aí então, ela quer tocar em Jesus, mas a multidão apertava tanto, a mulher 12 anos hemorrágica, mas o povo que queria Jesus era tão egoísta que ninguém abria caminho para a mulher passar. Jesus disse: gente, pelo amor de Deus, pense no próximo. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, pensa no próximo. Não pensa só no seu horário, no seu programa, na sua prioridade, pensa no próximo. A mulher hemorrágica fura a fila, mas ela sai empurrando gente para tocar nas vestes de Jesus. Há muita gente carente no mundo. Era uma criança de 12 anos que estava morrendo. Era uma mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia. E no capítulo 9 diz mais, e aí é até interessante, porque diz assim: 2 cegos, quando Jesus parou numa casa, não sei para que ele parou naquela casa, se foi para tomar uma água, se foi para dar uma sentada, né, descansar um pouquinho, porque 100% Deus, 100% homem. Jesus entra numa casa, e quando ele entra na casa, aí então, 2 cegos aparecem. Você sabe o que eu acho interessante? Porque não tinha ninguém guiando os cegos. Era um cego guiando o outro, literalmente. A carência é tão grande que tem cego guiando outro cego. Está entendendo? O que Jesus disse: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Tem cego guiando cego, e cego se deixando ser guiado por cego que não sabe aonde está indo. Diz aqui em Mateus capítulo 9, que chegam até ele 2 cegos, e que foram atrás dele, perseveraram. Quando viram que ele parou na casa, disse: agora é a nossa hora. Aí, ele cura os 2 cegos, e repreende a enfermidade dos 2 cegos. E depois, nos versículos 32 a 34, aí sim, é trazido um mudo endemoniado. Olha só. O mundo é tão cheio de problemas. Você já pensou? Um demônio que faz a pessoa ficar mudo. Corta relacionamentos, a linguagem. E Jesus também o curou, e os fariseus entraram de novo para poder dizer que não podia, que não podia. Os fariseus estavam, até uma definição irônica, debochada de fariseu. Perguntaram para uma pessoa o que eram os fariseus. É quem andava farejando. Fariseu farejava. O bom que Jesus fazia para tentar roubar, né? E essa raça não morreu, não. Essa raça tem seguidores. E aí Jesus cura também o mudo, exorciza o mudo, que era possesso de um demônio. E diante disso tudo, ele para agora no final do capítulo 9, e ele diz: gente, minha alma está apertada. Tem criança sofrendo. Encontrei uma mulher lá com 12 anos de uma hemorragia, e o pessoal não abria caminho para ela. Um paralítico desceu pelo telhado, e o pessoal, em vez de ajudar, criticou. Apareceu na casa que eu parei um cego guiando outro cego. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Orem para que o Senhor da seara desperte obreiros. Agora eu quero concluir dizendo o seguinte: problema, exaustão e aflição precisa de alguém de colo, de ombro, de mãos estendidas. Eu gosto muito quando chamam a pregação de sermão. Sabe que a obrigação do pastor é fazer sermão. Sermão. O sermão que não leva a sermão não é um sermão. Entendeu? O sermão só vale quando leva a sermão de Deus na história. E aí então Jesus disse: gente, olha, teve quatro, vamos contar aqui, 4 para carregar um paralítico. O mudo endemoniado teve um que trouxe.
Ela tinha mais gente para atrapalhar do que para ajudar. Ore, ore. Prece, problema. Precisamos de mais gente para ajudar. Não estou dizendo pastor no nível profissional, comercial, empresarial. Pode ser uma pessoa que se dispõe a ser pastor de tempo integral. Pode ser também cada um sendo pastor, pastora, no seu micro ambiente, ou macro, seja lá onde for. Amém? Que Deus nos abençoe, para que nós possamos ser respostas dessa oração. Não só orarmos pedindo para Ele levantar pastores. Moisés estava lá no pasto. Moisés, rude, culpa, fugitivo, Moisés, livro de Êxodo. O povo dele escravizado no Egito, mais ou menos 3.000 anos atrás. Injustiça. Deus aparece a Moisés e disse: Moisés, tem um povo orando, precisando de um pastor. São mais ou menos 3 milhões de judeus escravos. E eu não achei ninguém lá. Vim buscar você. Porque se Deus tivesse achado lá, tinha chamado lá. Não é não? Esse não achei ninguém lá é meu. É uma conclusão minha. Porque se ele tivesse achado lá, ele não teria chamado Moisés. Mas ele diz: Moisés, vai. Moisés diz: não, Senhor, vou não. Eu sou eu tenho dificuldade para falar. Eu não sei falar. Deus disse: mas você tem um coração de pastor. Não com essas palavras que eu estou falando aqui, mas Deus insistiu com ele e falou: você vai. E vai tirar o povo da escravidão. Você vai fazer a paz sentar. 3 milhões de pessoas. Mas ele diz: eu ouvi a oração do meu povo. Vamos para o Novo Testamento? Filipos. Tinha uma moça famosa, adivinhadora, endemoniada. Filipos tinha um monte de problemas. Mas tinha um rio. E tinha um grupo de mulheres que reuniam na beira do rio, Atos capítulo 16. E elas oravam. Aí Paulo, o mega top, o maior apóstolo, ele fez as malas para ir para Bitínia. Deu nada certo. Atos 16. Ele fez as malas para ir então para Macedônia com a sua equipe missionária, para apacentar. Na Galácia, melhor, Galácia. Não deu nada certo. Não deu certo para ir para Bitínia, não deu certo para ir para Galácia. As irmãzinhas estão orando lá na beira do rio, em Filipos, na Macedônia. Paulo não sabia. Aí numa noite, numa visão, aparece um anjo materializado e diz: atravessa a Macedônia, é lá que eu te quero. Você está entendendo? Nós vamos diminuir o sofrimento do povo, orando para Deus despertar mais pessoas que espalham a bênção, que a paz sentem, para apacentar. Amém? E que ao mesmo tempo nós possamos não só orar, mas dizer: Senhor, eis-me aqui. Ah, queridos, eu corri tanto para ver se eu terminava no horário. Por mais que eu me programe, eu tenho tanto para lhe falar. Não é nesse capítulo aqui, gente. Sabe o que é? Eu andei um tempo longe de Jesus. Fui criado num lar cristão. Meus pais colocaram a semente no coração, mas eu andei longe de Jesus. Paguei um preço desgraçado. Até que um dia entrei numa igreja sem querer
e me entreguei a Jesus, a mensagem me tocou, assumi um compromisso com Ele. Minha vida mudou. Não que os problemas acabaram, não que eu estalava os dedos, as coisas aconteciam, mas a paz sentou. Francisco Batista de Mello foi o pastor que Deus usou para me a paz sentar. Ainda está vivo, já trouxe ele aqui. Eu encontrei um pastor. E aí depois de uns 6 meses na igreja, eu estou contando isso por causa disso. Igrejinha pequena, menos gente do que tem aqui. Em Volta Redonda, nas margens da BR-116, na rua 207. Eu estava num culto, 6 meses mais ou menos que eu tinha. E ele leu Mateus 9, 37. E pregou sobre esse versículo apenas. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Minha cabeça, programada para exatas, números, matemática. Eu tinha vergonha de falar comigo mesmo. Por isso que no tempo que eu fiquei fora, eu bebia. Eu jamais pensei. Não era o meu sonho de vida ser pastor. Eu só ouvi esse versículo. Eu não vi anjo. Eu não tive uma confirmação astral. Eu não tive uma experiência. Não. Eu estava sentado num culto. Eu só ouvi esse versículo. A seara é grande. Os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que levante pessoas. Certo das minhas limitações, certo da minha incompetência, certo de que eu não era pessoa. Mas aquele versículo me desafiou. A seara é grande. A igreja que eu estava não tinha adolescentes, jovens. Ao redor muita gente. Eu disse para o meu pastor, pastor, e aí? Eu queria ajudar, mas, sabe, parece até que eu fiquei com pena de Deus. Falei, poxa, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, eu queria tanto ajudar, mas o que eu posso fazer? Eu não sei fazer esse negócio. Meu sonho é ser arquiteto. Aí ele disse, Deus só quer o sim da sua parte. Lembra do Mateus? Mateus, vem e segue-me. Mateus era coletor, trabalhava com exatas. Mateus, vem e segue-me. Mateus saiu e seguiu. Deixou um livraço, abriu no Novo Testamento. E foi um discípulo de Jesus. Confesso que eu não aprendi ainda. Mas uma coisa eu sei. Eu continuo querendo. Eu ainda não sei. Mas eu continuo sonhando. Foi só um versículo. E eu espero que esse versículo, na unção do Espírito Santo, mova o seu coração a servir, a paz sentar outras pessoas. Amém? Eu me tornei pastor de tempo integral. Mas isso não significa que todos precisam ser. No meu caso, as coisas foram caminhando de um jeito que eu... Rogai, pois, ao Senhor da seara. As pessoas estão aflitas e exaustas. Precisa de gente. Chega de urubu, chega
Chega de gente pessimista, medrosa, gente que joga água fora da bacia, chega de escriba, de fariseu, chega de gente preocupada com o jejum de João, chega. Tem um paralítico para descer do teto, tem uma hemorrágica que precisa de tocar em Jesus, tem a filha de Jairo que está lá esperando um socorro. E Jesus quer tocar em todos, mas como Ele não está aqui, Ele quer tocar através de nós. Amém? Amém mesmo? Que Deus abençoe. Te encha de paz. A paz sentar no seu coração, para que você possa fazer a paz sentar no coração de outros.